Estamos de volta para o terceiro e último episódio do reencontro da primeira temporada do Pode Surtar. Espero que vocês estejam gostando até aqui. Então não esqueçam de curtir o canal no YouTube, no Instagram, compartilhem, tudo mais, prestigiem a gente aqui, todo mundo que está participando. Então teremos o nosso episódio final do reencontro. Falaremos com mais pessoas hoje. Para quem não assistiu os outros ou não lembra, eu sou a Sharon, sou publicitária, sou especialista em neurociência e psicologia, ansiosa, ex-depressiva, e em todos os episódios eu tô aqui com meu parceiraço Edu. Eu sou o Edu, sou psiquiatra, especialista em neurociência e comportamento e, como relatado anteriormente, vovô Edu agora, estou em nova fase. Você vê o podcast do Até Neto aqui, gente. Tá tanto fruto aqui. E hoje estamos com mais 3 pessoas muito especiais participantes da primeira temporada. Marina, temos Isa, temos Dani. Para quem a gente não falou dos rótulos no segundo episódio, vou dar os rótulos aqui. Ansiedade de rede social, burnout, ansiedade. Temos 2 ansiosos 3 aqui na mesa hoje. Então, prevejo aceleração. Mas vamos começar na dinâmica dos outros episódios, que é para vocês contarem um pouquinho, bem resumido, por que vocês participaram do podcast, qual era o tema. E a gente quer saber, e a ideia do reencontro é entender repercussões que aconteceram depois com vocês, com as pessoas, como é que foi... Um ano depois. Ano depois, como é que foram as coisas e como é que estamos até aqui. Vamos mudar a ordem, vou começar com o Dani hoje. Beleza, vamos lá. Bora. Então, eu cheguei aqui por conta de ansiedade, né? Foi um mal que apareceu ali perto ali do segundo ano da pandemia. E foi melhorando, foi piorando, né? Quando a gente gravou o episódio, eu tinha descoberto ali alguns usos interessantes para o canabidiol e também a questão do exercício físico, que estava melhorando bastante. Aí depois voltou a ter um pouquinho mais de ansiedade, aí eu naquela história de, tipo, falo ou não falo com o psiquiatra. E aí, recente, eu fui fazer a consulta com o psiquiatra e com uma atualização, provavelmente eu tenho uma hiperatividade moderada ali. Ah lá. Olha lá. Ele ganhou mais um CID. Mais um CID. O que aconteceu depois do podcast? Importante, a gente estava falando no último episódio, né? Várias mudanças de diagnóstico e tal, então... Várias mudanças de rótulos. Várias mudanças de rótulos. E como é que foi depois do episódio? As pessoas vieram falar com você? Teve alguma troca? Como é que rolou isso? Vieram. Algumas vieram falar assim, nossa, pode crer, você parece ansioso mesmo. Confirma. Não, só você não sabia disso, né? Aí eu, tô descobrindo isso agora. Foi um negócio interessante, assim. O legal é descobrir que muitas pessoas que já trabalharam com você ou que são próximas tem sintomas parecidos, né? Então, eu acho que agora você vê... Eu tenho muito essa mania do tiozão, né? Já olhar para as pessoas e falar, deixa eu lá dar uma palavra de apoio para a pessoa e falar, calma, fica tranquilo, respira, né? Tenta ajudar, tenta mostrar para a pessoa que você, tipo, consegue entender ela, não vai julgar ela. Os próprios locais de trabalho onde eu venho passando, assim, as pessoas estão um pouco mais empáticas. Assim, fala, te entendo. Dentro daquele papo que a gente falou sobre ansiedade no trabalho, tem enrolado muito positivamente, assim. Que legal. Isso é uma grande assim, mudança. Sim. Eu venho vendo também é que é lento, né? O processo é um negócio lento. Mas eu vejo, acho que até porque as pessoas estão falando mais sobre, eu acho que o assunto está começando a ganhar um pouco mais de espaço nesse tom, né? Porque a gente, na pandemia, a gente até começou o podcast falando nisso, né? Que na pandemia piorou muito as questões de saúde mental. Mas acho que a conversa ainda não era tão aberta, principalmente no ambiente de trabalho, né? Sim. Eu acho que agora a conversa tem sido um pouquinho mais democrática. Um pouquinho. Falando em trabalho. Isa, conte. Diagnóstico. Continuo bem. Aquelas... Não tive nenhum novo diagnóstico que eu saiba, mas continuo tratando a depressão, que eu já tinha antes do burnout. Mas nunca mais tive crise de burnout, mas depois do episódio teve muita gente me mandando mensagem falando que estava desmotivada e que não conseguia entrar no escritório, que tinha dor muscular no corpo todo. Então, assim, muita gente que começou a repensar realmente a importância que ela estava dando ali para aquele trabalho, sabe, assim, e exigir um pouco mais de respeito do empregador também, né, se impor mais limites, que às vezes a gente é que perde totalmente a noção do limite, né? A gente é que acaba se exigindo muito, né? Então, foi bem legal. E eu pedi demissão. Então... Essa
Vamos lá. A maior vamos lá, mudança. vamos explorar isso aí. Vocês me deram... Nós que fizemos você A pedir culpa demissão. Não, mas foi ótima a decisão, eu não me arrependo, assim. Foi uma coisa que eu precisava mesmo ter feito. Tinha muito medo de tomar essa decisão, mas acho que foi uma decisão bem assertiva. E aí agora você está investindo no seu negócio. Estou empreendendo, que é uma outra loucura, mas é uma loucura que pelo menos é para mim, entendeu? Então... É uma loucura que te faz bem, te dá propósito, né? Sim, com certeza. E tem a ver um pouco com isso, acho, no seu caso, né? O que você trabalhava antes, o que você trabalha agora. Essa questão do propósito. Tem. Eu fico, assim, emocionada das pessoas com quem eu tô entrando em contato, das vidas que eu tô trabalhando agora. E é um propósito que eu acredito para mim e eu me realizo através das pessoas que eu tô trabalhando, né? Então, eu gosto de esporte e eu tô trabalhando com esportistas. E aí, para mim, é muito legal, assim, trabalhar o empoderamento das atletas, assim. Então, eu acabo me realizando através delas, assim. Eu falo isso, né? Eu estava falando com uma amiga minha que tem um projeto muito interessante também para mulheres. E eu falo, a gente faz esses projetos, as pessoas acham que a gente quer ajudar todo mundo, a gente quer se ajudar. A gente faz pra gente e que incrível interesse. Que é você também ajudar outras pessoas. E a gente falou muito aqui nos outros 2 episódios como vocês são inspiração também para pessoas que assistiram o podcast, às vezes nem conhecem vocês e se identificou de alguma forma e ajudou você. Além de ser ajudada, ainda ajudou Sim. os outros, né? Sim. Isso é incrível. E a satisfação é muito maior. Eu tenho a sensação de que eu fui mais ajudada do que eu ajudei. Então, é muito bom. Que gostoso. Marina. Pessoal, por onde começar? O meu episódio foi sobre redes sociais e ansiedade, né? Naquela época eu estava sem redes sociais. Eu tive um longo histórico que eu contei no episódio. Então, seguindo recomendações da Sharon e do Edu, assistam o episódio, não vou dar spoilers. Mas já tive vários momentos de extremos, fiquei 9 meses sem rede social nenhuma, usei ininterruptamente o dia inteiro. Desde então, voltei para as redes sociais, saí, voltei, vivo nessa relação. Acho que desde então, eu estou aprendendo a viver navegar no ir e voltar, assim. Acho que eu estou tentando não ser extremista. Porque eu entendo, e a gente até chegou a conversar brevemente sobre isso, que nenhum extremo é extremamente, né, é benéfico, né? Eu tenho também coisas legais que a gente tira das redes sociais, assim como tem coisas que não são muito bacanas. Então, como que eu consigo usar da melhor forma, intencionalmente, para que seja algo que não prejudique a minha saúde mental. E eu tô aprendendo ainda. Acho que a minha grande lição é eu não trouxe nenhuma ferramenta aqui. Tipo, é isso, gente. Façam desta forma que vocês não vão estar mais suscetíveis a nenhum episódio de, enfim, nenhuma, né, transtorno, nem nada. Mas eu mesma estou aprendendo. Estou ainda navegando. Esses tempos eu mandei pra Mai, ela me mandou um texto, eu respondi lá no seu Instagram, falei, estou sem agora. Estou sem agora. E a gente volto em breve. A gente vai aprender a navegar também. E isso é interessante, né? As pessoas são diferentes. Todas as pessoas são diferentes umas das outras. E aí é legal também estar do outro lado e também aprender a lidar com como as pessoas lidam com as coisas e respeitar como as pessoas lidam com as coisas para elas se sentirem melhor com a sua saúde mental, né? Sim. Vamos lá, eu queria ativar aqui o debate numa linha, né? A gente falou que, né, todos... Eu acho que até, Marina, rede social tem um pouco a ver com o teu trabalho, né? Tem total a ver com o teu trabalho. A Isa falou, o Dani falou do ambiente de trabalho, a Sharon falou aqui de estar mais acessível, que as empresas ou o ambiente corporativo está mais acessível a isso, a falar sobre isso. Nós sabemos que a pandemia foi uma janela de oportunidade para quem queria falar. Eu falei pra caramba, eu nunca falei tanto sobre saúde mental. Acho que, né, a ideia né, da gente fazer o podcast teve a ver com isso. Vocês realmente acham, agora de verdade, sim, na medida que a gente pode avaliar, vocês acham que foi fogo de palha, foi uma onda, ou realmente as pessoas estão falando mais sobre saúde mental e mais de forma normalizada, não normatizada, mas normalizada? Vocês acham? É uma pergunta
geral. E vale para você também, Sharon. Eu vou escutar. Eu acho que o preconceito diminuiu já bastante do que era, porque antes as pessoas tinham vergonha primeiro, de procurar ajuda, de se tratar, de falar para as pessoas, falar para os parentes, para os amigos que estavam passando por dificuldades. E eu acho que assim, a gente chegou num pico que não tinha mais como esconder, que não tinha mais como não tratar e não virar um assunto de saúde pública. Né? Então, eu acho que as pessoas estão aprendendo, a nossa geração, pelo menos, está perdendo esse preconceito. Isa, eu acho que sim, a geração sim, mas as empresas, falando, porque nós falamos muito aqui de... A Marina assim, ó. Então, nós falamos aqui, a gente estava falando no episódio anterior, sobre psicofobia, sobre o quanto, muitas vezes, isso pode... Quando você tem entre aspas, um diagnóstico ou alguma coisa, alguma limitação, e que você expõe isso, o quanto ainda pode haver uma resposta negativa. Vocês acham que as empresas... Me pareceu que no momento da pandemia era, olha, todo mundo se abraçando, agora, não, vamos lá e tal. Agora que passou, né? A pandemia acabou, tudo volta ao normal. A gente vê muito movimento de muitas empresas entendendo que não é o home office, não funciona tanto. Como é que vocês que estão em ambientes... E a Isa não mais, né? Mas Melhor você falar. E aí? E aí? O que... Eu acho que as palavras estão aí, né? Então, os termos estão mais populares, mas que não transmite necessariamente verdade. É que nem na minha concepção, diversidade. Hoje as empresas falam muito de diversidade, né? Está no discurso da empresa falar sobre diversidade. Mas ela é de fato diversa? Ela tem programas para isso? Ela realmente acolhe e abraça essa causa? Muitas vezes não. Veja que faz um post no Instagram e fala, uhul, mês da diversidade. Lá dentro tem algum negro? Tem alguma pessoa PCD? Tem algum acolhimento para essas pessoas? Então, assim, eu acho que, assim como diversidade, é a mesma coisa com saúde mental. Fala-se que se preocupa. Não sei até que ponto eu vejo, de fato, um engajamento genuíno da empresa de realmente, se eu abrir que eu tenho um quadro de depressão, será que eu receberei algum apoio genuíno? Será que você consegue um emprego? São duas coisas, minha opinião. Diga. Não acredito que seja genuíno. Genuíno é muito forte. Muitas vezes. Tem vezes que depende muito de quem está na gestão. Depende da gestão. Depende muito da gestão. Se a gestão é preocupada, pode ser genuíno. E até da cultura da empresa. Mas eu vejo, sim, uma melhora. Sim. Não genuína, mas por necessidade. Porque como isso está sendo muito mais olhado e considerado hoje em dia, assim como a diversidade, sim, que é uma pauta real, as empresas precisam pelo menos fingir que é importante. Que é acolhedora, né? Que é acolhedora. Tem vezes que é. Tem pessoas, acho que em todas as empresas, tem pessoas mais acolhedoras, gestores mais acolhedores, gestores menos. Sim. Depende muito de onde você tá e de onde você... Mas eu sinto muito mais uma necessidade de estar na pauta, que é feio você demitir alguém com depressão, é feio você demitir alguém que teve burnout, principalmente burnout, porque é uma doença do trabalho. Então, eu acho que é feio. Não é feio, é perigoso. E pode ser processado. É que as pessoas têm... Aí, a gente vai entrar numa outra seara, que é a dificuldade de você processar a empresa e continuar no mercado. Motivações. Porque ainda tem um preconceito muito grande para quem processa a empresa. Outras empresas, às vezes, não querem te contratar porque acham que você é uma pessoa que vai causar problemas. Nem quer saber se você tem razão ou não. Que aí são outra seara. Mas eu sinto, sim, uma melhora. Mas eu sinto também que essa melhora, ela vem, pelo menos da minha experiência, e claro, é uma experiência recortada, né? Porque as pessoas têm imposto mais limites. Sim. Então, as pessoas já não toleram mais trabalhar em certas condições, e aí a empresa, se não tomar alguma providência, vai começar a perder todos os bons funcionários, e então ela está considerando, já está abraçando um pouco mais para manter por perto pessoas que são importantes, e que assim, eu não vou mais... Não vou ter um burnout por causa dessa empresa, vou continuar aqui. Isso aqui não me faz bem. Sim. Ou, né, ter uma gestão... Tem muita gente reclamando da gestão. Essa gestão é tóxica. Eu não vou aceitar uma gestão tóxica. Não vou ficar aqui. Aí as empresas são obrigadas
a se movimentar. Eu vejo muito mais Acho que isso. as empresas acho que estão... Eu não vou falar por todas, porque eu tenho muita sorte de estar onde eu estou hoje, porque é uma empresa que se preocupa com a saúde mental, ao ponto de ter uma equipe que trabalha, não sei se psicólogos, não sei exatamente quem, mas tem lá uma equipe que você pode ir lá no horário de trabalho ou fora do horário e conversar. Eu acho que isso é uma preocupação, é questão de ser genuíno, eu acho que tem muito a ver com questão de investimento. Se eu fosse dono de uma agência de publicidade, eu iria investir em saúde mental, porque isso vai me trazer um retorno financeiro, porque as pessoas lá vão trabalhar felizes e vão me trazer melhores trabalhos. Eu acho que, é matemática, né, que a gente vai falar como o mercado funciona. Agora, se todas as empresas percebem isso, isso já é diferente, né? Eu vejo situações, por exemplo, da pessoa falar assim, eu estou trabalhando muito, já estou no meu limite, mas eu sei que vai valer a pena. Então, a empresa ainda coloca, acho que eu até usei esse termo lá atrás, que vou colocar a cenourinha na frente do burro, até eu ver a hora que o burro espana. Na hora que o burro espana, não, tira aqui uns dias de licença, então vamos já colocamos ali o sarrafo numa certa altura, ele já sei até onde aquele funcionário vai. Continua, isso eu acho que ainda continua em algumas empresas. Vamos testar o funcionário para ver qual é o limite dele. Mas também vejo isso também de... a equipe está colocando um pouco mais de limite. E é caro para a empresa desligar alguém que está tendo algum tipo de situação desse tipo e colocar uma outra no lugar, porque, pelo menos dentro do nosso mercado, dentro da nossa bolha publicitária ali, a chance de você pegar alguém que já está assim, desde antes de entrar na empresa, já é muito grande, né? E a Isa falou, eu acho legal o que você falou, Isa, do burnout, que tem o lado da pessoa, né? Da pessoa não se colocar o devido limite, né? E entrar nisso, que é uma combinação, então, entre o ambiente e a pessoa, né? Características do ambiente. Eu acho que é um medo da pessoa fracassar, sabe? Então, pelo medo de fracassar, ela se mata de trabalhar, porque ela não vai aceitar menos do que vencer ali, aquilo ali, sabe? Conquistar, bater uma meta. Então, eu acho que quando você é uma pessoa muito perfeccionista, muito disciplinada, você sofre bastante. Às vezes, você até atinge o teu objetivo, mas você já está destruído, que é isso, né? A empresa ela vai te testando até ver até o quanto você aguenta. Sim. Né? E no meu caso, acho que eu mencionei no último podcast, que eu voltei do burnout com cobrança do tipo assim, olha, você precisa vender mais. Sendo que eu saí de licença por causa disso. Oi, você tá bem? Agora vamos começar. Agora que você já tá melhor. Quando você voltar, vai estar lá o desafio ainda lá. Você começa... Suas metas foram atualizadas. E eu conheço algumas pessoas que tiveram burnout, porque a nossa bolha publicitária, infelizmente, ela causa muito isso. Nossa, porque a Isa não é, nem você. Você faz a nossa aqui. E aí a pessoa começa a entrar no mesmo ritmo de novo, porque a cobrança, ela continua ali. E eu falo assim, vai ter o segundo? Você vai fazer, né? Daqui a pouco eu vou fazer por fidelidade. Tive o 5º, no 10º. E aí entra uma coisa que o Dani falou, que eu acho importante. Eu já escrevi sobre isso. Vou agora usar outro meio, porque o Marcelo, que participou dos outros episódios, falou que as pessoas preferem ouvir do que ler. Eu escrevi, agora vou ler. Vou falar. As empresas têm que tomar cuidado, e aí fica aqui, empreendedores todos de empresas. Não adianta você colocar apoio psicológico e massacrar, moer seu funcionário. Porque tem muita empresa que bota serviço de assistência psicológica, psiquiátrica, mas não cuida da base, não cuida do dia a dia das pessoas. Então, não adianta nada, é um grande paliativo, né? Se as pessoas já estão destruídas, vão lá. É ótimo ter. A gente tem também na empresa e, nossa, é incrível ter essa possibilidade. Mas é um dos pilares. Eu acho que tem que ter outros aí, que é o cuidado de base, que a gente já conversou muito. Quando trabalhamos juntos lá atrás, era muito sobre isso, né? Sobre olhar para o todo, mapear seus funcionários, ver quem está em risco, cuidar. O acolhimento na volta, a gente falava muito disso. O funcionário afastado, como é que você recebe ele de volta, né? Os gestores têm que estar bem preparados, os colegas têm que estar bem preparados, porque também pode massacrar a pessoa e também pode não dar mais nada para ela, que também não ajuda. Então, acho que o cuidado do dia a dia evitaria muitos dos problemas que a gente tem, inclusive ansiedades. Ansiedades, porque até se a gente fala de ansiedade de rede social, que é uma vertente da ansiedade,
tem a ver com as suas ansiedades fora das redes sociais, né? Eu acho que ali é um lugar onde ela se manifesta, mas, por exemplo, eu com meu medo de avião, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho transtorno de ansiedade. No avião é onde canaliza, né? Onde potencializa muito, porque a ansiedade já está alta, a basal já está alta. Então, num lugar que me dá certo desconforto, piora muito. E eu acho que tem muito a ver com isso. A ansiedade basal já deve estar alta. E quando chega a rede social, é uma forma de extrapolar. Burnout é também uma forma de extrapolar. Então, como é que a gente cuida da ansiedade? Como é que a gente cuida da ansiedade, Eduardo? Bom, jogou a bola aqui, ó. Como é que cuida disso no dia a dia pra Todos gente querem não... saber. Porque eu acho que a primeira coisa é a gente entender que ansiedade não é assim, não é um rótulo, né? Olha, tem ansiedade. Primeiro que ansiedade é uma emoção, né? É uma emoção, é um sentimento e que é absolutamente normal. Todos nós temos, né? Faz parte da natureza, não só do ser humano, mas de outros animais também, com uma complexidade diferente, obviamente, mas faz parte da natureza você ter mecanismos de defesa, mecanismos de proteção, e um deles é a ansiedade. A ansiedade é o que faz a gente, de certa forma, se preparar, né? Preparar para o perigo, preparar para as ameaças ou vulnerabilidades, como a gente falou aqui. Então, em si, a ansiedade não é um nome ruim, não é uma coisa ruim de se ter. Quem não tem ansiedade fica... Eu costumava dizer que, bom, se você não é ansioso, você vai ficar sentado embaixo da árvore esperando a maçã cair na boca, e ela não vai cair, né? Ela não vai cair para você comer. Então, de alguma maneira, você tem que se proteger e tal. Agora, os transtornos de ansiedade se manifestam de várias maneiras, né? Seja um transtorno de ansiedade generalizada, né? Que normalmente é a pessoa permanentemente ansiosa, a pessoa que está o tempo todo pensando nos problemas, antecipando os problemas, e aí vale um parênteses aqui, nosso cérebro é a melhor máquina do tempo que existe, né? A característica do cérebro humano eu volto para trás, volto para o passado, relembro das coisas para antecipar o futuro. E o antecipar o futuro, obviamente, no sentido de evitar os problemas. Só que o ansioso, ele fica fazendo isso numa velocidade assim, que gera desconforto. E aí a ansiedade se manifesta de várias formas, né? Fobias, né? Medos exagerados, pânico, que é o medo da própria ansiedade, é o medo de sentir o medo, e ansiedade generalizada, assim, e o tratamento não é único. O tratamento é de cada pessoa, né? Você tem que interpretar o que acontece com cada pessoa e conduzir o tratamento. Em geral, terapia e medicação. Eu que mesmo como psiquiatra, assim, trato transtorno de ansiedade já desde que eu nasci como psiquiatra, né? Eu chego cada vez mais à conclusão de que existem, obviamente, medicamentos eficazes, tudo, mas o cara que não faz terapia não melhora a ansiedade, apenas amortece. Dado que a ansiedade é uma emoção, a única coisa que faz é amortecer com a medicação. Tratar, curar, melhorar é com terapia. Não sei se respondi a sua pergunta. Ansiedade cura? Hã? Cura? Não cura, porque, como eu te falei, a gente não pode tirar a ansiedade. Não posso eliminar a ansiedade. Não, mas transtorno. Transtorno de ansiedade. Poxa, por que não? Por que não? Estamos aí ainda. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu com certeza estaria curado. Seus maiores problemas... Total. São Eu relacionados... ia morar no meio do mato, ia botar uma Starlink lá pra pegar a internet e viver lá só de iFood. Não ia nem fazer mais comida. Bom, é legal isso daí, porque você falou, Daniel. E aí a gente não que meus problemas, tipo assim, minha vida seja baseada em dinheiro, mas se você não precisa se preocupar com isso, acabou. Já metade dos problemas vai embora. Sabe que existem, os estudos mostram que a pessoa, obviamente, pessoas têm necessidades financeiras, e se você não tem essas necessidades básicas supridas, sim, isso pode ser um problema. Mas o efeito de você ganhar na Mega Sena, você sabe quanto tempo dura? 2 anos. Depois de 2 anos, o mesmo grau que você tinha de satisfação com a sua vida vai ser o mesmo
depois de 2 anos. Mas 2 anos sem ansiedade me valeria a pena. Veja, Mas, eu não tô dizendo, ó, acho que eu não tô de sorte, eu não tô dizendo que eu não quero ganhar na vida. O problema é ficar jogando e ficar na ansiedade de será que eu vou ganhar? Entendeu? Aí o negócio, tipo, uma coisa não... É que tipo ir tirar férias. Aí você tira férias e aí você fala, vou tirar férias pra relaxar. Eu, tipo, tô nessa. Você tá de férias? Não, mas eu vou tirar um final de semana ali de férias pra viajar. O final de semana não é férias. Não, mas isso já... pra mim né? Eu tenho um negócio próprio, essas coisas assim. É verdade, 5 dias é férias. E eu tô assim, nossa, meu Deus, eu vou te dar uma relaxada. Só que aí você já tá na cabeça assim, tá, mas como que vai estar as coisas quando eu voltar? Então, uma coisa não compensa a outra. É melhor ficar em casa, não viajar, porque você não fica ansioso. Mas você falou da solução, é o isolamento no meio do mato, né? Se eu não tivesse coisa para resolver. Isso tem um pouco a ver, acho que talvez, daí eu aproveitar o gancho, né? Com a conectividade das redes sociais, né? E daí com o ansioso que tenta controlar tudo, né? Quanto mais conectado você tá, mais você tenta controlar, né? Então, não sei se... valeria a pena? Você foi pro meio do mato das redes sociais várias vezes. Das redes sociais. Acho que nesse sentido, eu achei que as redes sociais me estimulavam muito. Principalmente porque, até na nossa conversa, eu puxo muito que a minha ansiedade com as redes sociais é essa validação extrema o tempo inteiro, né? Que você pode estar ciente ou não, e eu acho que o conhecimento é a chave de poder para você entender o que está acontecendo com você e os seus comportamentos, porque não é tão claro, né? Como, recebi um like, estou feliz. Não é tão simples essa matemática. Mas eram tantos estímulos que aí eu fui pro meio do mato virtualmente. Eu falei, eu vou sair daqui. Eu não consigo lidar com essa quantidade de estímulo. Eu preciso... faço esses detox de vez em quando. Uma semana, 15 dias fora. Então, sim. Desligar, às vezes. Tiro. Tiro do computador, do celular pra não entrar. Foi o que eu fiz. Gente, como é que funciona? Faz o teste, dá o celular aí que eu tiro pra você. Só tira. Não faz isso, porque os caras precisam da rede social pra entrar, não pode surtar. Usa no desktop só. Não deleta, não deleta. Não vamos fazer propaganda contra. Eu acho que isso, pra mim, eu penso muito até de morar no meio do mato, talvez, literalmente, né? Não só subjetivamente, de ter FOMO, né? Que é Fear of Missing Out. Você não tá acompanhando o que tá acontecendo com as coisas. Porque todo mundo ali nas rodinhas fala... Eu tenho que fazer até por profissão, né? Eu tenho que estar ligado em tudo que tá acontecendo. Mas, às vezes, tô de férias. Não preciso ficar ligado no que está acontecendo. Eu não consigo imaginar ficar fora das redes sociais e perder coisas que vencem em 1 dia, 2 dias, né? Porque as coisas vencem muito rápido. Deixa eu contar uma coisa. Você já tá perdendo. Você não tá antenado em tudo. É só conversar com a galerinha mais nova, assim. Você vai falar com eles, aí você fala assim, tem um mundo inteiro girando. Tem mesmo. Fora do que a gente tá fazendo e a gente acha que a gente é antenado e a gente não é. Porque, assim, dar esse passo pra, tipo, ficar um pouco mais alienado é um negocinho, assim. E às vezes a ignorância é uma bênção. Total. Na maioria das vezes. Concordo. O que você ia falar? Não, eu ia falar para vocês, é porque você falou do FOMO, né? Fear of Missing Out. Eu acho legal, eu até traduzir isso, falar, né? É uma síndrome, né? Uma condição descrita hoje em dia, que é o medo de você não estar acompanhando, você estar fora. E de verdade, o que você disse, Dani, no fundo, assim, a galerinha tá antenada, sim, porque cada um tá antenado nas coisas que são interessantes para si. Ninguém pode estar antenado mesmo em tudo, né? Cada um com seus algoritmos, né? A rede, ela é só uma amplificação do que é a conectividade social normal, né? Só que amplifica de uma maneira muito intensa, muito grande. E talvez uma maneira que nós, seres humanos, ainda não entendemos, né? Sim. Agora você tá com rede de novo. Estou tentando aprender a navegar respeitando os altos e baixos, assim. Eu tenho momentos de ansiedade que, como a gente falou aqui, né? A ansiedade, ela tá aí, né? E aí eu entro nas redes sociais, às vezes percebo, putz, é potencializado porque eu já estava ansiosa. Aí eu entrei nesse ambiente, fiquei mais ansiosa. Você com o avião, assim, putz, já tava ansiosa. Entrei aqui, tô estourando, assim, tô surtando. Em nome do podcast. Vou te contar que estamos todos aqui. E aí eu tô tentando não ser extremista. Eu acho que eu sou, e é uma característica minha enquanto pessoa, que eu sou muito 880. Assim, então, ou vou me isolar no meu mundo não digital e assim, vou ser uma pessoa completamente, né, pacata, ou, putz, vou usar, assim, tô bem. Eu preciso entender que a vida é sobre equilíbrio, é sobre entender a inconstante, é ir medindo e
e sentindo se tá fazendo sentido, se não tá, se tá prejudicando. Eu acho que o ponto da ansiedade é esse, né? Já que não tem cura porque é uma emoção, é entender se tá fazendo mal pra mim, pra minha saúde, assim. Porque a ansiedade a gente vai ter que nem medo, né? Ninguém não tem medo. O medo a gente precisa ter medo até pra se proteger. Mas tá fazendo mal, assim, eu saio mal, né? Tenho consequências, sequelas disso. Aí eu entendo, aí eu afasto. Foi o que eu fiz, que eu falei, putz, vou ficar um mesinho fora, porque não tô reagindo legal. O Nas até falou no episódio passado de hábitos. Eu estou perdendo os meus bons hábitos, porque eu estou passando muito tempo nas redes sociais. E aí eu saio esgotada e não quero fazer, sei lá, minha meditação. Eu vou cair morta na cama e dormir. Então, ir medindo como que isso está afetando o meu dia a dia. Isso é importante, você falou, o tempo, né? É o que a gente dá de tempo o quanto... para cada uma das coisas, Dedicação, né? E eu acho que a ansiedade, burnout, mesma coisa. Tem muito a ver com como a gente equilibra o nosso tempo entre as atividades que a gente tem, né? E as redes sociais, de fato, elas acabam sugando a ansiedade também. Porque a ansiedade muitas vezes paralisa, né? A ansiedade muitas vezes acaba sugando de mim coisas importantes, porque eu fico paralisada, eu fico deitada, não quero sair porque eu tô com a cabeça, ou durmo mal porque eu tô com a cabeça acelerada, e aí no trabalho, às vezes, você tá com a cabeça acelerada e não consegue produzir também. Nas redes sociais, elas também sugam o seu tempo. Sim. Para ler livros, para se exercitar, para dormir. É uma escolha, né? Que nem São escolhas. Escolhi ficar esse tempo aqui. Ela falou uma coisa interessante a respeito de, tipo, perceber que tá fazendo mal, né? Então, é uma coisa que eu tenho, assim... Tô tomando remédio agora, né? E me deu uma visão um pouquinho mais de fora, né? Que, tipo assim, o que me faz mal? Isso me faz mal? Vale a pena eu ficar... vou me afastar. Então, por exemplo, essa semana eu abri mão de um freela que, tipo, cara, ia resolver todos os meus problemas financeiros até o final do ano. Mas, tipo, ele já começou a fazer mal logo antes de começar, entendeu? E você fala, não vale a pena. Eu prefiro ficar com minha ansiedade por estar, de repente, cagado de grana, do que ficar, tipo, nesse loop. E eu percebi que todas as coisas que eu tenho, que me dão algum gatilho de ansiedade, ou que vão me deixar chateado, ou para baixo, eu tenho tentado dar uma limada, assim, tirar um pouco da importância de cima. Isso tem me ajudado bastante, né? Tipo, literalmente, a rede social tá afetando, eu tô gastando muito tempo, eu deleto. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o meu bloquinho, tava falando pro pessoal aqui. Eu não tenho tempo de desenhar. Uma coisa que eu gosto muito, queria voltar a fazer até, de repente, profissionalmente. Mas eu não tenho muito tempo. Quanto tempo tenho? 10 minutos entre um job e outro, entre um Ctrl+S lá de um arquivo de Photoshop, eu pego o negocinho e começo a desenhar. Tá sendo super legal. É prestar atenção, eu tenho prestado mais atenção nas coisas que me fazem bem, nas que me fazem mal, e tentar aproveitar esse tempo, sabe? Legal. Porque eu não consigo botar uma rotina real, assim, ó, tal coisa. Então, tem ajudado, né? Tipo, filtrar, assim. Eu acho que é importante isso, né? Autoconhecimento, né? É fundamental. Se você começa, o que vocês estão falando, né? Todos vocês, de alguma maneira, né? Marina com as redes sociais, a Isa com o trabalho em si, o Dani com as necessidades, né? Aliás, um parênteses aqui, vocês estão todos na mesma tribo, tá? Mas às vezes tem que traduzir freela, job. Vocês falam muito assim, parece médico quando você encontra. Né? A gente faz um glossário e coloca no YouTube ali no descritivo. Mas quando depois você bota na legenda. Eu boto ali. Mas eu acho legal. Primeira coisa é se conhecer, né? Você entender como é que é o teu funcionamento. O que faz mal de rede social para você pode ser que não faça para a Sharon e para outras pessoas diferentes. Cada um tem a sua relação com os estímulos, né? E, sobretudo, a partir do momento que você identifica, né, o que está extremando, o que está fazendo, né, no balanço, né? O Dani falou, acabou de falar, eu queria resolver meus problemas ganhando na Mega Sena, né? Então, a questão financeira é importante, né? Mas no balanço, quando ele fez o exercício de aprendizado dele, ele falou, peraí, volto atrás, vou para frente, calculo e tal. Não adianta eu aceitar esse freela entre é um trabalho temporário sem vínculos empregatícios. É um bico também chamado, né? O bico não é bico, não mas... é um pouquinho mais formal. Formal. Uma tarefa. Né? Trabalho. Mas aí calculei, meu cérebro fez o cálculo e não vale a pena. E isso que eu acho que é o importante, né? Se falar qual é o tratamento que a gente faz para isso, é reconhecer isso.
eu penso muito assim, eu tinha ansiosas, os ansiosos, um dos sintomas são os pensamentos catastróficos, né? A gente pensa que tudo vai dar errado, antecipa um monte de desgraça, tragédia e tal. E eu não gostava de ficar sozinha e nem desocupada. Porque eu ficava com os meus pensamentos e não era nocivo para mim, eu achava muito ruim. Mas isso levava a uma série de outras coisas, que é exaustão, não dormia para a cama só quando estava muito exausta já, então dormia poucas horas, dá um monte de consequências. E aí o que você falou e o que vocês estão falando aqui, quando eu aprendi a olhar também para as emoções negativas de uma forma acolhedora e não repelente, né? Eu não quero sentir isso aqui, não quero pensar nisso aqui, então eu não vou fazer outra coisa, pensar em outras coisas, vou me distrair de outras formas. E aí isso era sempre muito prejudicial. E eu acho que uma das coisas que melhorou muito a minha ansiedade também foi olhar para as emoções negativas e ouvir o que elas estavam falando para mim. Porque quando a gente evita, a gente não lida. E quando eu comecei a ouvir e entender e acolher, falar, tudo bem, eu não tô bem, isso aqui me dói. Mas aí te dói, você lida, te dói, vai melhorando a dor, né? Aquilo vai deixando de te incomodar e você faz escolhas melhores, que é o que você falou. Sim. Você sabendo o que te faz mal, porque se você não pensa e não lida, você também não consegue identificar muitas vezes por que você está se sentindo daquele jeito. Você consegue identificar que esses redes sociais são um problema, então você consegue se afastar. Sim. Mas quando a gente não olha e não lida, a gente não sabe o que é. A gente só sabe que não tá bem, não sabe por quê. Sim. E aí você consegue também fazer escolhas melhores. Isso aqui não me faz bem, eu vou evitar. Quando eu puder evitar. Isso aqui me faz, que eu acho que tem muito a ver com a sua escolha por ir embora também e mudar o rumo da sua carreira, né? Isso que não tá. Eu larguei um emprego de 12 anos numa empresa onde eu era executiva. Tipo, me criei ali, né? Tive várias oportunidades de viajar. Então, assim, pra mim, foi maravilhoso. Enquanto durou. Enquanto eu não tive burnout, foi maravilhoso. Então, eu acho que é escolher suas batalhas, sabe? Assim, tipo, financeiramente, eu não ganho o que eu ganhava na editora. Mas, hoje, eu sou muito mais feliz. Ganho de outras formas, né? Claro, com responsabilidade, você tem que refazer suas contas pra também, né? Pra fechar, né? Eu tô exatamente nesse problema aí. Da conta. Eu não sou de exatas. Você sempre erra nas contas. Total, pra baixo. É uma desgraça. Eu não sei se é saudável, mas eu faço um exercício que é pensar no pior cenário. Eu penso no pior cenário e penso o que eu vou ter que fazer se acontecer o pior cenário. Financeiramente falando. Em tudo, na vida. Então, assim, antes de eu sair da outra empresa, eu pensava assim, o que vai acontecer? E se eu empreender e falir? O que eu vou ter que fazer? Vou ter que procurar emprego. Tipo, esse é o pior cenário. Qual que é o pior cenário? Sei lá, eu ser cancelado um dia na internet. O que eu vou ter que fazer? Me proteger, procurar ajuda. Então, assim, sempre tem uma saída, sabe? Só não tem saída pra morte. Então, eu sempre penso no pior cenário e funciona, porque nunca acontece o pior cenário. É coisa na nossa cabeça. Mas né? aí, então, aí eu vou... A Sharon falou da tendência do ansioso a ter pensamentos catastróficos. Que, de certa forma, nós estamos falando, não é no pior, é o pior dos piores. É o apocalipse. Então, é o apocalipse. É diferente. Eu acho que daí o que você está falando, sim, você faz uma avaliação. Isso é um exercício da inteligência, né? Da inteligência humana. Você fala, bom, tá legal. Quais são os cenários? Qual é o pior? Vou trabalhar aqui para tornar esse o pior cenário o mais distante possível do caminho que eu estou traçando. Mas se acontecer o pior cenário, tá tudo bem também, né? Mas é que a catástrofe no ansioso, ela tá o tempo todo na mente, né? Ela é a única. Não é o pior, é o pior e o único cenário, né? E a gente não acha que tem saída. Também. A gente visualiza o pior cenário e, assim, aquilo é o fim do mundo. Eu acho que também a gente vai aprender... Tem muitas coisas aí, né? Muitas variáveis. A gente vai aprendendo com a vida também. Eu passei por muitos piores cenários que eu nunca tinha previsto, porque a vida é assim. A gente acha que controla e não controla. Os piores cenários da minha vida eu jamais teria pensado que poderiam acontecer e os que eu pensei nunca aconteceram. Porque normalmente é assim. E sobrevivemos a todos, assim, né? O que você falou, a morte é a única coisa que a gente não resolve. Não morrendo, a gente dá um jeito que a gente tem que dar. A gente segue do jeito que dá. E você vai se recuperando e vai melhorando.
A ansiedade, para mim, hoje já está muito melhor do que um dia foi, muito mais sob controle, por terapia, por medicação, por todas as ferramentas que a gente consegue procurando ajuda, né? Que a gente aprende a utilizar também da melhor forma. Então, hoje eu já consigo ter um equilíbrio melhor, inclusive no avião. Inclusive. Ela vai no meio do avião. Eu não viajo, assim, né? Eu vou de ônibus. Nunca mais tive problema. Nunca mais tive problema de avião, vou de ônibus agora. Impressionante. Tá tudo melhor, mas eu acho que voltamos ao início da conversa. O que você falou, é muito autoconhecimento. A gente dá espaço pro que é bom, pro que é ruim, pro que dói, pro que não dói. E aí, aos poucos, a gente vai... Que bonito pra gente fechar isso, né? Assim, Isso é legal. Vamos lá, como diria... E, aliás, porque tá terminando o nosso tempo, fechando, né? Como diria o poeta Chorão, cada escolha é uma renúncia à vida. A vida é feita de escolhas. Você vai fazer errado uma vez, você vai fazer certo da outra. Se você fizer errado, você vai ter chance de fazer outra escolha. E muitas vezes a gente nem vai saber se é certo ou se é errado, porque quando você não sabe como seria o outro cenário, né? A gente fica nessa vida de Cs e Cs, mas assim, a gente não sabe. Às vezes... A Isa pode falar, nossa, poderia ter ficado lá e minha vida tá... Você não sabe, é a mesma coisa. Ela assim. teve, para escolher, ela teve que assumir que ela ia perder, né? Porque a certeza que você tinha é que você estava perdendo, né? Então... Exatamente, você tem a certeza do que você tá perdendo, mas você nunca sabe o que você vai ganhar. E tem muita gente que não faz a escolha porque não quer abrir mão e tem um cenário incrível pela frente que você deixa de viver. Também a gente nunca sabe, né, gente? No fim é sobre lidar com as emoções, olhar para elas, falar sobre elas, normalizar a conversa sobre elas. E aí eu vou perguntar para vocês aqui, pra gente terminando o nosso reencontro, infelizmente. O tempo passa e voa. O tempo voa. Se tem mais alguma coisa que vocês querem falar, que vale a pena de dividir com as pessoas que estão vendo, vocês que hoje sabem como é que funciona quando a gente bota um podcast no ar e as pessoas veem esse podcast e falam com a gente, e tem repercussão. Alguma coisa que vocês acham importante que vocês pensaram da outra vez e não falaram? Difícil, né? Eu nem lembro o que eu falei da outra vez. Não, eu acho que, tipo, um conselho, assim, sobre ansiedade vai passar. Uma hora passa. Eu acho que isso é importante ter em mente quando você tá tendo crise, principalmente, assim. A gente falou isso, acho que num outro episódio, né? Quando a gente tá na merda, a gente acha que vai ficar na merda pra sempre, né? Passa, E pedir ajuda é importante pra... Não tem quem permaneça o tempo todo na ansiedade. É isso. Em lugar nenhum, né? Eu acho que não ter vergonha, pedir ajuda, confiar nas pessoas que estão tratando a pessoa, né? Psicólogos, psiquiatras. Acredita que você consegue sair dessa. Só que você tem que respeitar seu tempo, né? Não é do dia pra noite que você vai resolver. Não é só o remédio que resolve. Então, busquem conhecimento, como diria o ET Bilu. O poeta ET Bilu. A gente falou isso no primeiro episódio, né? Sobre a questão do tempo. Eu acho que, assim, minha mãe falou uma coisa que eu acho incrível. O tempo vai passar igual. Pelo menos você fez alguma coisa por você. Então, em vez de ficar sofrendo o resto da vida, você pode sofrer mais 2, 3 semanas e começar a melhorar. O tempo que for, mas você vai melhorar. Diferente se você não faz nada, que aí o tempo vai passar igual e você não fez nada. Nossa, que impactante. Capricha agora, hein? Pensa no legado que você vai deixar para a humanidade agora. De repente aqui. Eu acho que a gente tocou em vários pontos essenciais para essa conversa. Se eu tivesse que deixar aqui um recado, é a impermanência. Eu acho que a gente falou sobre isso durante a conversa, mas o que me ajuda quando eu estou em crise é entender que a impermanência existe e que tá tudo bem, que vai passar, assim, as emoções, elas vão, então, abraça que não é esse cenário catastrófico para sempre. E respeitar seu tempo e buscar ajuda de autoconhecimento mesmo, acho que mais do que qualquer coisa, busca se entender. Eu acho que hoje, por mais que esteja mais popular e que sim, eu concorde que a gente tá num momento em que as pessoas abraçam, sim, mais saúde mental, mas acho que seja muito cauteloso com quem você vai conversar ainda, porque nem todo mundo está preparado para ter essa conversa e vai se entender antes de qualquer coisa, assim, busca uma terapia profissional mesmo, não é desabafar com seu amigo, é buscar a ajuda de alguém preparado. É ótimo. Acho que essas são as ferramentas para você aprender a navegar e que é uma coisa que você vai... É isso, assim, eu tô há anos na terapia, estamos todos. E assim,
é a vida. Você vai ir aprendendo a navegar. A gente também é muito ansioso de... agora eu tô curada. Agora não precisa mais. Então, A gente falou sobre isso também. Falou uma última coisa. E aí a gente Você encerra ou eu encerro? Não, vamos encerrar juntos. A gente faz. Não, mas é porque eu queria agora fazer uma conclusão aqui. Se eu quero só falar uma coisa que eu não Eu quero deixo, deixar de vai, falar, porque é tá o bom. último episódio, porque às vezes eu deixo coisa pra falar no próximo, que eu não vou ter Não, o próximo. na verdade, eu queria fazer uma conclusão, mas eu deixaria você encerrar. Isso Não, que mas eu não era queria. encerramento, não. Era só Não? Tá. Tá. Dentro do... Que é o seguinte, a gente fala de processo, né? Uma coisa que eu comecei a fazer, que eu vi que fez muita diferença, foi começar a anotar como eu tô me sentindo. Porque às vezes as mudanças são sutis, né? E são devagar, elas são muito lentas. Lentas pra gente que tá ansioso, né? Não lentas no tempo do mundo. E aí comecei a escrever como você tá se sentindo, porque eu acho que isso te dá um panorama de melhora, quando às vezes você acha que não tá melhorando e quer desistir do tratamento, quer desistir de tudo, não tá dando certo, vou parar, para você ver que hoje eu dormi 1 hora a mais, hoje consegui fazer uma coisa que eu não conseguia fazer, e às vezes você não percebe esse progresso. Então, acho legal de falar para escrever e não só das emoções, ou como você está sentindo. Eu li um livro que eu gosto muito, não vou lembrar o nome agora, mas ela falava que ela escreveu uma carta para ela mal, e ela mal escreveu uma carta para ela bem, porque sempre quando ela estiver num lugar, ela lembra do outro lugar e ela lembra que as coisas passam e que ela vai navegar por isso. E então, acho que é um pouco disso, a gente falar com a gente mais. É isso. Muito bem. Bom, eu só... pegando alguns temas aqui, não esquecendo do início, né, que a gente estava falando, eu acho muito importante. O objetivo do podcast é poder falar um pouquinho mais de forma leve, né? Já que a gente bate papo aqui, a gente brinca, né? Nós temos o grupo dos surtados, o que, claro, que são termos divertidos para a gente, né? Mas nosso objetivo maior é que a gente possa divulgar isso para as pessoas, possa falar um pouquinho mais para as pessoas. Eu tenho 30 anos já de psiquiatria, como eu falei, eu sou vovô já, né? E no começo da minha carreira, no começo do meu consultório, eu já cheguei a ouvir pacientes o paciente chegava e me pedia desculpa por estar ali. Olha, desculpa, doutor, eu cheguei aqui porque 5 médicos já me recomendaram, eu não queria chegar aqui, né, mas eu tô aqui. E é claro que 30 anos depois, e com as redes, não as redes sociais, mas as redes de comunicação mais assertivas, menos preconceituosas e tudo, hoje mudou bastante. As pessoas hoje, talvez até com um problema que a gente enfrenta, a gente falou isso num outro episódio, que as pessoas já chegam com o seu próprio diagnóstico e com a sua própria conduta, né? Já falou, olha, eu vim aqui porque eu tenho tal doença e eu quero tal remédio, né? Mas mudou bastante a forma como as pessoas enxergam. Mas não mudou o suficiente. Não. Né? As empresas que são formadas por pessoas, obviamente, né? A gente falou muito, a empresa olha. Não, são as pessoas que estão dentro da empresa que olham dessa maneira. É lógico que tem as suas necessidades, eu concordo com o Dani, a gente tem vários pontos de vista para olhar sobre isso. Um dos pontos de vista é sobre o negócio, porque, obviamente, eu tenho que investir numa força de trabalho saudável, mas, ao mesmo tempo, eu posso olhar que, bom, a força de trabalho que está chegando é uma geração mais nova e que, sim, essa geração mais nova não aceita determinadas coisas, né? E está mais, aberta a falar sobre as questões de saúde mental e, portanto, uma empresa para sobreviver no futuro, para sobreviver mesmo, para existir, ela vai ter que falar sobre isso. Mas o movimento começa com cada um de nós, né? Cada um de nós é um nozinho dessa rede, seja a rede, né, a rede social ou a rede né, a tua rede social digital ou sua rede social real. Nós somos comunicadores nessa rede, nós temos esse papel de tirar esse preconceito, de falar, olha, tá tudo bem, se não tiver tudo bem, né? E queria só agradecer vocês e agradecer o pessoal que está aqui, né, assistindo essa plateia distinta aqui, por essas participações e por ter ajudado a gente a... Né?
fazer um pouquinho, Normalizar a trabalhar um conversa. pouquinho a nossa missão. É isso. Gente, aguardem segunda temporada, que... Segunda ou terceira? Não, agora é a Não, aqui é o segunda. reencontro. Aqui é o reencontro, É o exatamente. anexo da primeira. É. Episódios Então- especiais. Lembrando, né? Rede social, o que, que a gente gosta. Curtida, compartilhamento, Elogio. comentário. E sigam a gente no Instagram, no YouTube, curtam, compartilhem, comentem. E aguardem a segunda temporada, porque ela vem aí. Legal. Valeu, Michel. Obrigada, pessoal. Tá bom. Valeu. Valeu. Valeu.